Por toda a história, o homem se esforça para explicar a sua própria existência. E durante séculos, essa pesquisa levou a uma resposta: Deus. Os avanços científicos do século passado levantaram dúvidas sobre a existência de um ser supremo. Mas agora, a fé e a ciência estão se encontrando para tentar resolver a nossa maior questão. Será que Deus existe? Enquanto os caçadores de relíquias e os fiéis procuram encontrar a prova na Bíblia, esse pesquisador acredita que o caminho para Deus pode estar muito mais perto do que pensamos. Sua busca por respostas o levou a investigar os funcionamentos mais internos da mente humana. O Dr. Andrew Newberg, diretor de pesquisa de medicina integrada da Universidade Thomas Jefferson, estuda o que acontece com o cérebro humano quando ele contempla Deus e o mundo espiritual. Acho que estamos em um ponto interessante onde temos a chance de juntar ciência e religião de uma forma que nunca pudemos fazer. Há um senso do cérebro humano que nos permite explorar o mundo cientificamente e pensar nas coisas de forma religiosa ou espiritual. Usando escaneamentos cerebrais de baixa radiação, Newberg, na verdade, consegue assistir mudanças físicas ocorrerem no cérebro enquanto uma pessoa ora ou medita. Decidimos analisar as pessoas que realizavam uma variedade de práticas religiosas e espirituais durante muitos anos. Nosso trabalho inicial foi feito com pessoas que eram muito firmes em meditação budista tibetana. Também analisamos um grupo de freiras que estavam engajadas em suas crenças religiosas há mais de 50 anos. O que fizemos foi usar um scanner que fotografava o cérebro deles. Fotografamos enquanto repousavam e também quando não faziam nada em particular. Depois tiramos mais uma foto do cérebro deles enquanto meditavam ou praticavam suas orações. As áreas que pareciam ser mais afetadas durante essas práticas incluem uma parte do cérebro chamada lobo frontal, logo atrás da testa. E essa é uma parte do cérebro que normalmente funciona quando concentramos nossa mente em alguma coisa. Nas análises de Newberg, o lobo frontal acendeu da mesma forma que faria se os indivíduos estivessem concentrados em um problema de matemática difícil. Os monges tibetanos mostraram um aumento da atividade em seu córtex visual porque estavam se concentrando em objetos sagrados. Quando olhamos as freiras que estavam somente orando, não vemos as áreas visuais se conectarem ao cérebro, mas na verdade vemos as áreas verbais ligarem. Faz sentido, pois é uma oração, é uma prática verbal. Mas as análises também revelaram algo inesperado. Outra área que ficamos particularmente interessados é uma área chamada de lobo parietal, que fica na parte superior atrás do cérebro. O que achamos muito interessante nas pessoas que meditavam e nas freiras que oravam é que essa área do cérebro de fato se acalma durante essas práticas. O lobo parietal é a parte do nosso cérebro que monitora e reforça o sentido do nosso ambiente imediato ao redor. Então, quando o Dr. Newberg viu o lobo ficar escuro, ele testemunhou os indivíduos perderem mentalmente a noção de seu espaço, tornando-se um com o universo. E o cérebro está dizendo, sim, é verdade, você deve sentir essas coisas, pois o lobo parietal escurece e o lobo frontal acende. Passamos por uma experiência em que a pessoa de fato se perde, perdendo também a capacidade de perceber o espaço e o tempo do modo que percebemos. As análises do Dr. Newberg seriam a prova de Deus? Analisei uma freira que sentiu que estava na presença de Deus. Eu posso lhe dizer como o cérebro dela fica quando ela acredita que está junto dele. A análise não diz se Deus está na sala com ela ou não. E o que é importante no contexto dessa pesquisa é que é nessas experiências que as pessoas dizem, encontrei Deus. Ou descobriram alguma coisa que liga totalmente o nosso universo, uma conexão global que quando olhamos nossa realidade material, não conseguimos enxergar. As descobertas de Newberg sugerem que pela forma que o cérebro de uma pessoa está aceso pode-se determinar se ela tem fé ou se não tem. Durante os testes no scanner, ateus foram convidados a contemplar Deus.
Então, ao vermos o cérebro de um ateu contemplando Deus, o que percebemos é que nos lobos frontais não há de fato um grande aumento da atividade como há quando vemos as freiras que estão meditando e se concentrando em Deus. O que concluímos em termos de como interpretamos essa descoberta é que um ateu de fato não entende a coisa. Indivíduos não religiosos com experiência em meditação foram convidados a colocarem-se em uma espécie de estado de transe. Os resultados revelaram que sua atividade cerebral era bem diferente das freiras ou monges em um estado transcendente similar, mas religioso. Eles realmente não querem pensar em Deus ou têm problemas para pensar nele. E pode ser que os lobos frontais não acenam, porque, na verdade, eles não entendem, não conseguem guardar aquilo na mente, não podem se concentrar nisso tão profundamente como alguém que é religioso ou espiritual, porque no que diz respeito àquilo, o religioso entende melhor. Entender seria o resultado da fé ou a causa? Há algo programado no cérebro dos que creem? Existe um Deus? Não existe um Deus? Qual é a natureza da realidade? Quando estamos em um sonho, agimos como se aquilo fosse realidade, e quando estamos em nossa realidade, podemos dizer, bom, isso não era real, isso foi só um sonho. Quando as pessoas têm experiências espirituais ou místicas profundas, elas sentem a mesma coisa. Elas sentem que aquela realidade representa uma realidade mais fundamental que a do dia a dia. Será que isso significa que Deus é uma invenção de nossa mente? Ou será que o lobo frontal seria um canal com um poder supremo?